Olá e sejam bem-vindos ao Prega Fundo. Hoje vamos fazer a revisão da temporada 2023. Vamos falar de equipa a equipa, fazendo um pequeno resumo da sua temporada e a dos seus pilotos. Em 10º lugar ficou a Haas, com os seus pilotos Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg. Magnussen ficou em 19º lugar e Hülkenberg ficou em 16º. Foi uma época expectável da Haas, que apesar de alguns momentos inspiradores dos seus pilotos na qualificação, o carro em corrida simplesmente não tinha capacidades para manter as posições e para fazer boas prestações. Em 9º lugar ficou a Alfa Romeo, com os seus pilotos Guan Yu Zhou e Valtteri Bottas. Guan Yu Zhou acabou em 18º lugar e Bottas acabou em 15º. A Alfa Romeo é mais uma das equipas que não podemos esperar muito ao longo da época. Em muitas corridas estiveram próximo dos pontos e em algumas conseguiram eventualmente pontuar, mas não passou disso, estar tão perto mas não conseguir concretizar. Em 8º lugar ficou a AlphaTauri, e ao contrário das outras equipas, a AlphaTauri teve 4 pilotos em vez de 2, começando a época com Yuki Tsunoda e Nick de Vries, este sendo substituído por Daniel Ricciardo a meio da época, que teve um acidente onde perdeu o pulso e teve que ficar afastado durante algumas corridas, onde deu lugar a Liam Lawson. No final das contas, Nick de Vries ficou em 22º lugar, Liam Lawson ficou em 20º, Ricciardo em 17º e Tsunoda em 14º. Um pouco como a Alfa Romeo, a AlphaTauri esteve sempre muito perto dos pontos, mas pelo menos conseguiu acabar nos pontos mais vezes. Em 7º lugar ficou a Williams, com os seus pilotos Logan Sargeant e Alex Albon. Logan Sargeant acabou em 21º lugar e Alex Albon acabou em 13º. A Williams está a ser uma equipa em ascensão, mas é um pau de dois bicos, com Alex Albon a tirar tudo do carro e a ter excelentes prestações, mas no outro carro, e no seu primeiro ano de Fórmula 1, Logan Sargeant não consegue tirar partido dos pontos fortes do carro. Em 6º lugar ficou a Alpine, com os seus pilotos Esteban Ocon e Pierre Gasly. Ocon acabou em 12º lugar e Gasly acabou em 11º. A Alpine é uma equipa de meia tabela, mas muito forte. Se não fosse o conflito entre os seus pilotos e algumas corridas onde não acabaram, acredito que pudessem ter tido melhores resultados no fim do ano a nível de pilotos e também de construtores. Em 5º lugar ficou a Aston Martin, com os seus pilotos Lance Stroll e Fernando Alonso. Stroll ficou em 10º lugar e Alonso ficou em 4º. A Aston Martin teve um início de temporada muito forte, onde mais uma vez copiou o carro que venceu a temporada anterior. Mas tal como tudo na vida, copiar não é solução. E com isso, devido à falta de um bom desenvolvimento do carro como todas as outras equipas têm, a Aston Martin viu-se a perder terreno para as outras equipas que desenvolveram o seu carro ao longo da época. Em 4º lugar ficou a McLaren, com os seus pilotos Lando Norris e Oscar Piastri. Lando Norris acabou em 6º lugar e Piastri acabou em 9º. A McLaren teve o início da época muito atribulado, com um carro que não era competitivo. Mas tudo mudou na 10ª corrida da época, no Reino Unido, quando trouxeram-se upgrades e finalmente puseram o carro competitivo. E desde essa corrida que tiveram excelentes resultados pela temporada fora, conseguindo recuperar imensos pontos e uma vitória no sprint de Qatar. Em 3º lugar ficou a Ferrari, com os seus pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc. Sainz acabou em 7º lugar e Leclerc acabou em 5º. Mais uma vez a Ferrari fica aquém das expectativas. Com um carro que gastava pneus mais rápido que alguns dos seus competidores, com os seus habituais problemas de estratégia de corrida e com problemas de durabilidade mecânica, ainda assim foi a única equipa que, além da Red Bull, ganhou um grande prémio este ano. Em 2º lugar ficou a Mercedes, com os seus pilotos Lewis Hamilton e George Russell. Russell acabou em 8º e Hamilton acabou em 3º. A Mercedes teve uma temporada muito boa, com boas prestações dos seus pilotos, com muito poucas corridas não terminadas e um pódio perdido devido à desqualificação. E em 1º lugar ficou a Red Bull, com os seus pilotos Sergio Pérez e Max Verstappen. Pérez acabou em 2º lugar e Verstappen acabou em 1º. A Red Bull teve o carro mais dominante de sempre na história da Fórmula 1, onde só não ganhou um grande prémio e um sprint, batendo assim todos os recordes que podiam ser batidos numa só temporada. Sendo os campeões de pilotos e construtores, e Verstappen sozinho ter mais pontos que a Mercedes, que ficou em 2º lugar nos construtores, conseguimos perceber quão dominante foi a época da Red Bull. E assim ficou a tabela final da temporada 2023. Deixem um comentário com a vossa opinião sobre esta temporada. E se gostaram do vídeo, deixem um like e subscrevam ao canal.